Bom dia, meninos e meninas. Vamos começar mais uma aula de artes com o professor Wagner, Colégio Felipe dos Santos, turma, nono ano. Vamos lá? Recordando a aula anterior, nós falamos sobre oficina de história em quadrinhos, lembram? A seção Teoria e Técnica, na página 36, do capítulo 1, Narrativas Visuais, propõe que aprendamos a fazer histórias em quadrinhos, HQ. Foi, então, orientado a uma pesquisa sobre esse assunto. O que caracteriza um HQ, o que não pode faltar. A seção Atividades, página 38, apresenta a sugestão de criar um personagem. Fizemos algo bem próximo disso em sala de aula. Para ajudar no processo, façamos a leitura da seção Pensando com a História, da página 31, que narra um pouco da evolução criativa dos quadrinhos. Não agora, já. Também vimos sobre patrimônio cultural. Na aula anterior, vimos o capítulo 2. Inicialmente, na página 40, encontramos indagações motivadoras. Para você, o que é patrimônio cultural? Você se interessa por objetos antigos? Acredita que devemos preservar os bens materiais do passado? Então, só para relembrar, nós saímos da aula com mãos à obra. Oficina de história em quadrinhos. Vamos exercitar criando uma tirinha. A tirinha conta uma história curtinha, tanto que 3 quadros são suficientes muitas vezes. Ao lado direito tem um exemplo com 4 quadros. Sigam a sequência, bom trabalho. Vamos então para a nossa aula. Na página 32 e 33 tem a seção Hora da Troca. A seguir ofereceremos 2 exemplos bastante conhecidos para estimular o trabalho. Um exemplo global de HQ é a história do Charlie Brown e sua turma. Charlie Brown é um garoto que nunca desiste. E Snoopy, o seu cachorro. São conhecidos e amados por crianças e adultos em todo o mundo. Foram criados pelo norte-americano Charles Schulz. Aqui no Brasil, no Nacional, tem Geraldinho, que foi criado pelo quadrinista brasileiro Glauco. Por meio desse personagem, o autor conta a infância de Geraldão, um outro personagem também do Glauco. Geraldinho dá muito trabalho para a sua mãe. Vale a pena conhecê-lo. Tá? Então, daqui a pouco a gente vai seguir nas orientações do rodapé da página 33. Vamos adiante, porque o nosso assunto momentâneo é patrimônio cultural material e imaterial, lá na página 40. Então, patrimônio cultural, material e imaterial. No Brasil, a defesa do patrimônio cultural nacional é responsabilidade do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, IPHAN. Hoje, acredita-se que a valorização do passado é essencial para a construção do futuro. Vamos a 2 exemplos. Os saberes tradicionais se apresentam como forças propulsoras na consolidação da cultura. Este é um exemplo de patrimônio cultural imaterial. Aí abaixo você tem um exemplo do material. Uma imagem aí que nos remete ao povo pré-histórico, a famosa arte rupestre. Então, algumas artes rupestres representam seres humanos em diversas atividades animais. Por ser pintado, por exemplo, na rocha, nas paredes, e ser preservado, a gente poder encontrar isso hoje, é chamado de patrimônio cultural material. Ou seja, o material são os artefatos, os objetos, animais e plantas, tudo que é concreto, que pode até ser tocado, é material. Tudo que a gente não pode tocar, possivelmente possa ser patrimônio cultural imaterial. As crenças, valores, linguagens, os saberes tradicionais. Tá? Então, segundo o Decreto-Lei número 25/1937, patrimônio material é o conjunto de bens culturais, móveis e imóveis existentes no país, cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis
da história do Brasil, por exemplo, que é por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. O monólito Ponce, por exemplo, na Bolívia, lá no cantinho esquerdo. O Palácio dos Leões, aqui abaixo, lá na Espanha. E as ruínas da igreja de São Miguel das Missões, que aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, são mais alguns exemplos de patrimônio cultural material da humanidade, não apenas do Brasil. Agora, quando falamos de patrimônio cultural imaterial, nós falamos, né, dos elementos abstratos, que fazem parte de uma cultura e que dizem respeito às práticas e domínios da vida social de um determinado grupo. Esses bens podem ser ofícios, saberes, celebrações, formas de expressão e também lugares como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas. Aí é concreto. Pode ser concreto, mas é a partir do abstrato, a partir do imaterial, e aí vai se materializando pela ação prática. Tá? A cultura imaterial é passada de geração a geração. Com isso, os bens costumam ser recriados e modificados pelos grupos e comunidades de acordo com o ambiente, através da interação com a natureza e com o contexto histórico da sociedade. No Brasil, o IFAM tem registrado 47 bens materiais, divididos em formas de expressão, saberes, celebrações e lugar. Um dos símbolos da cultura brasileira é o samba de roda. O frevo, manifestação cultural característica do carnaval pernambucano, é outro patrimônio imaterial. Tá? O samba de roda nasce no recôncavo baiano, né? E o frevo já foi colocado, né? Vem lá de Recife. Então, no caso do samba de roda, é um ritmo musical chamado de batuque, que é marcado pelo toque dos tambores fortemente ligado à dança, né? Onde, por diversas peças, além de dançar, o participante também cantam e batem palmas. Né? Alguém se lembra de quadrilha de São João? Tem influência. Surgiu no final do século XIX o frevo, que é uma dança, um gênero urbano, que integra música, passos de dança, poesia e a produção artesanal de objetos, como os estandartes e os bonecos, que a gente costuma ver pela TV, a maioria de nós, quando chega o carnaval, as reportagens sobre Recife e Olinda. Os passos surgiram entre os capoeiristas, aos poucos transformados em dança. Então vamos lá. Vamos então para a nossa segunda parte da oficina de quadrinhos. A primeira foi a pesquisa. Depois nós colocamos um exercício com a tirinha. Preciso que vocês, quem não fez ainda, faça, tire a foto, envie para mim. Lembre-se, eu quero de início a foto final, né? A imagem concluída, né? A tirinha completa. Mas eu quero que você se preocupe em fazer foto do passo a passo, desde o primeiro rabisco, desde o primeiro quadro, até que a história se conclua, tá? E guarda, salva no Drive, que depois o tio vai pedir. Então vamos lá. Na sua pesquisa, você deve ter encontrado o quadro, ou requadro, né? E aí tem um exemplo, né? Que é uma moldura da história em quadrinhos. Dentro dessa moldura, desse quadro, acontece parte da história, acontecem cenas da história, tá? Aí, o menino maluquinho, para a gente valorizar a cultura da história em quadrinhos brasileira. Seguindo, um outro elemento que você deve ter encontrado são os balões, porque é através dos balões que os personagens se comunicam, e existem vários tipos de balões, ó. Balões para fala, o pensamento, o grito, o xixo, né? O amor, ou para a ideia. Uma curiosidade é que a linguagem dos balões, dos quadrinhos, ela é tão econômica como, por exemplo, a do Twitter. Então, quem tem página no Twitter vai ter facilidade dos balões. Seguindo, né, talvez tenha encontrado ou não, né, esse elemento chamado linhas cinéticas. Né, são riscos que indicam movimento.
Você tem a sensação, você sabe que a Magali está caminhando, você sabe que o Cebolinha está mastigando, você sabe que a Mônica está, né, mexendo com a cabeça de um lado para o outro, por conta das linhas cinéticas, né, porque elas indicam movimentos. Um outro elemento que vocês podem ter encontrado no balão de pensamento, ele tá para indicar que o que o personagem está pensando. Pode ser, como no exemplo de cima dos balões, uma frase sobre o que ele está pensando, ou coisas até mesmo impronunciáveis, como é o caso do quadrinho aí, que o Cebolinha está pensando sobre a Mônica, depois de levar mais uma coelhada, tá? Então, gente, vamos lá, vamos curtir esse momento, tá? Seguindo ainda com a ideia de a gente criar uma história em quadrinho. Se a primeira atividade foi uma tirinha, como é que vai criar uma história em quadrinho? Não se preocupe, vocês não vão criar uma revistinha de história em quadrinhos, vão criar uma folha, tá? Em vez de ser apenas 3 ou 4 quadros, como foi a tirinha, agora vamos fazer uma folha, né? Mais ou menos, de aí uns 6, 8, não sei, depende do tamanho do quadro e da ideia que você tiver. Então vamos ver. Primeiro, vamos observar o passo a passo. A primeira coisa a ser feita é elaborar um roteiro. Na sua pesquisa, você deve ter encontrado este elemento da história em quadrinhos. Segundo, tendo o roteiro, você teve a ideia, construiu o roteiro, começo, meio e fim, e agora você vai assim, vou precisar de quantos quadros para contar a minha história. No terceiro, um ambiente, um local onde vai se passar a sua história. Depois invente os personagens, né? Pode ser apenas um, pode ser um monólogo lá no quadrinho. Mas quanto mais personagens, maior a riqueza da história, né? Vamos lá, crie os balões para ilustrar os pensamentos, falas e ações do personagem ou dos personagens. Depois, pense no desfecho. O final é muito importante, tá? Não esqueça do título e não esqueça de colocar a palavra fim no final do último quadro, requadro, quadrinho, como você queira chamar, tá bom? Agora, minha gente, vamos à obra e divirta-se. Isso é um trabalho, uma reparação de um trabalho divertido. Tranquilo? Então, é isso que te trouxe. Vamos lá, vamos lembrar. O que é que vai ficar para a semana? Qual é a lição de casa? Então, a nossa lição de casa é continuar a oficina de história em quadrinhos. Agora, em vez de uma tirinha, nós vamos criar uma história em quadrinhos, criar um HQ. Divirta-se, tá? Vamos lá. Tem a observação do tio para que você faça o melhor possível. Então, comece pela ideia, construa o roteiro, o começo, o desenvolvimento, o final. E, mais uma vez, é quadrinho, gente. Divirtam-se. Então, vamos lá. Falando em diversão, olha aí ele, o Garfield. Parece muito com muita gente nessa sala. Vamos lá. Espelho, espelho meu. Espera aí. Antes que você comece, você é gordo. Me dá uma pedra. Então, vamos lá, gente. Divirtam-se. Tchau, tchau. Até a próxima. Abraços virtuais e a gente se encontra em breve.